Olá, graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Uma ótima quinta-feira para todos. Quinta-feira, dia 23 de julho de 2020. Bom, quinta-feira é sempre dia que eu reservo para tirar algumas dúvidas que de tempos em tempos aparecem aí no meio da comunidade da fé. Às vezes algum irmão, numa conversa, faz alguma pergunta ou comenta alguma coisa e aquilo às vezes acende uma interrogação na minha cabeça e eu resolvo responder essas perguntas. Você também pode mandar perguntas para mim, seja no direct ou aí pelos comentários, que eu vou procurar responder nas quintas-feiras. Não vou entrar em muitas polêmicas não, porque eu não gosto, mas sim tentar trazer instrução para os irmãos, tentar trazer algum tipo de ensinamento, acho que isso é válido. Nessa quinta-feira eu quero responder uma pergunta que sempre aparece, que é: será que eu tenho chamado para o ministério? E se eu tenho chamado para o ministério, qual ministério eu devo executar na igreja? Eu quero responder essa pergunta com 3 pontos. Primeiro, eu quero dizer o seguinte: todo cristão é chamado a servir, mas não é chamado a liderar. Nem todo crente será um líder, mas todo crente deve servir na igreja. Uma vez que você entrega sua vida para Jesus, você passa pelo processo do novo nascimento, você deve ser inserido ao corpo visível de Cristo. Ao corpo invisível você é inserido de forma espiritual, mas também você deve ser, como sinal de que você é inserido no corpo invisível de Cristo, você deve ser inserido também no corpo visível, ou seja, numa igreja local. Não é possível ser um cristão verdadeiro sem estar inserido num corpo de crentes de forma local. E, uma vez inserido nesse corpo de crente de forma local, você deve sim servir. Então, todo crente é chamado a servir, mas nem todo crente é chamado à liderança. Isso é fato. Mas servir você pode. Seja das maneiras mais distintas possíveis. Você pode servir abrindo a porta para alguém, você pode servir na diaconia, você pode servir cuidando das crianças, você pode servir no louvor, no ministério da palavra. É claro que cada ministério vai necessitar de um aprendizado, de um crescimento, vai necessitar de uma preparação específica para aquele ministério. Mas sim, todo cristão deve servir no ministério. Segundo ponto o chamado deve ser natural e espiritual. Vou explicar isso. Ele deve ser natural por quê? Porque não adianta só você ter um chamado de Deus na sua vida. Deus me chamou para pregação, ou Deus me chamou para o louvor, sendo que esse chamado, primeiro, ele não acontece na prática, você efetivamente não pratica aquilo que você diz que foi chamado. Segundo, as pessoas não reconhecem esse chamado na sua vida. Então, primeiro, o chamado é natural. As pessoas precisam ver, a igreja precisa testificar que você foi chamado. E segundo, você deve praticar, você deve viver como alguém que realmente foi chamado naquele sentido. Não só um chamado espiritual, mas também um chamado natural. Mas, por outro lado, o chamado também não deve ser só natural. Não deve ser só as pessoas que devem falar para você, ou você viver um chamado. Você precisa também ter convicção de que Deus te chamou para fazer aquilo. E essa convicção pode vir de alguma experiência, como um sonho, como uma visão, ou também pode vir apenas de uma convicção interior, de um testemunho forte dentro do seu coração. Mas eu tenho, por experiência própria, certeza de que o que vai te fortalecer nos dias difíceis é essa convicção, essa certeza que você tem que você é chamado por Deus. Portanto, o ministério deve ser natural, as pessoas devem reconhecer isso, mas também deve ser espiritual. Você deve ter convicção de que Deus te chamou para fazer aquilo. E em terceiro lugar, o chamado respeita o dom. Mas nem sempre. O chamado respeita o dom, mas nem sempre. Não se feche no seu chamado, dizendo: eu tenho dom para fazer só isso, é só isso que eu vou fazer. Porque muitas vezes Deus quer desenvolver algum dom na sua vida utilizando-se do ministério. Eu posso falar por conta própria. Eu já trabalhei na igreja em todos os ministérios, irmãos. Eu já trabalhei com diaconia, eu já trabalhei com jovens, trabalho até hoje, já trabalhamos com casais, já trabalhamos na intercessão, já trabalhamos uma enormidade de ministérios.
O único ministério que eu não me dei muito bem foi no ministério de louvor. Até porque cantar ou tocar não é bem a minha praia. Mas se precisar organizar, se precisar liderar escalas, essas coisas, eu vou fazer muito bem. Não porque eu sou bom nisso, mas eu tenho certeza que se Deus colocar isso nas minhas mãos para fazer, eu vou fazer com destreza. Nesse sentido, sabe o que eu acho? Eu acho que você deve procurar as melhores oportunidades no reino de Deus. E entenda oportunidades com muito carinho. Não é oportunidades como se fosse oportunidade de negócio, mas é exatamente aonde o reino de Deus está precisando mais. Então, às vezes, você não tem um dom muito grande para um determinado ministério, mas a sua igreja está precisando. Abraça esse ministério. Eu tenho certeza que Deus vai te usar bastante, você vai desenvolver uma nova habilidade, um novo dom, e isso vai ser bênção também para o corpo de Cristo. Então, como saber se eu tenho chamado? Primeiro, todo crente tem. Segundo, e aí que é primeiro, né? Todo cristão é chamado para servir, não para liderar. O chamado deve ser natural e espiritual, e o chamado respeita o dom, mas nem sempre, tá bom? Então é isso, pessoal. Que Deus te abençoe e uma ótima quinta-feira a todos.